vergonha de ser feliz. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, do nosso primeiro papo, eu sou Carlos Fernando Andrade, arquiteto urbanista e trabalho com patrimônio histórico, e queria começar agradecendo mais uma vez ao honroso convite da gente estar conversando e a atenção de vocês, principalmente quem voltou. Estamos na segunda palestra. Bom, na primeira eu contei mais ou menos como é que foi a formação da cidade, a importância que teve a Baixada Fluminense nisso tudo, porque possibilitou, primeiro, áreas planas, áreas cultiváveis, os rios navegáveis, esses que entram pela Baía de Guanabara dentro, é, a quantidade de engenhos de cana-de-açúcar, por que que foi, por que que não foi, e a quantidade de bairros que a gente tem, que se tem nomes de engenho, engenho de dentro, engenho novo, engenho velho, é, Real Engenho, Realengo, né? Outras áreas que não têm nome de engenho, mas foram importantes, produtoras de cana-de-açúcar, como a Ilha do Governador, a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde havia o chamado engenho real. Enfim, cana-de-açúcar foi essencial para que houvesse cidade do Rio de Janeiro como porto. Depois tivemos o ouro de Minas Gerais saindo por aqui também, e a quantidade imensa, milhares, milhões de escravizados africanos que entravam por aqui também. Tudo isso fez com que o Porto formasse uma cidade comercial muito importante, cidade mais importante do Atlântico Sul. E depois disso vem Dom João VI, que a gente sabe então que foi, comentamos, paramos aí na nossa primeira conversa, e eu vou então mostrar para vocês onde eu parei, que foi esse mapinha aqui, mostrando que a cidade nova já chamava nova naquele tempo, e criando esse vetor de expansão que mais tarde vai ser formalizado pela Avenida Presidente Vargas, isso já nos anos 40 do século XX. E eu estou falando da chegada de Dom João VI, que é começo do século XIX, né? Depois ele fica aqui até a derrota de Napoleão em 1815, mas ele gostou muito daqui, então continuou, e ele só vai embora mesmo em 1821, e a independência do Brasil no ano seguinte, em 22. Então, essa cidade, que era uma cidade pequenininha, que ficava restrita a 4 morros, vai crescer em direção à Cidade Nova, a São Cristóvão e também em direção a Botafogo, no outro vetor, que é o vetor, digamos, litorâneo. Glória, Flamengo, Botafogo e para ali, né? Só muito mais tarde que segue em frente, para em Botafogo. E, com isso, com Dom João VI e uma série de pesquisas que foram feitas, porque o ouro começou a escassear e todo mundo precisava viver, inclusive a corte portuguesa. E surge, então, o café como uma grande saída. Bom, o café, ele primeiro vai se alimentar desta mesma estrutura da cana-de-açúcar, ou seja, os portos que antes recebiam cana vão passar a receber café. E o café, ao contrário da cana, que ocupa áreas de baixada, o café ocupa áreas de montanha. A primeira montanha que vai acabar, né, vai ser a da Flórida da Tijuca, né, vão ser as primeiras plantações de café, que vão ser de Jacarepaguá, e vão tomar, então, aquele maciço da Tijuca, o maciço da Serra Branca, e vai seguindo. Aqui nós temos, depois vai subir pela Serra do Mar, né? E vai, então, indo para cada vez mais longe, Minas Gerais e São Paulo, né? Então, vamos para o Rio de Janeiro, isso foi excepcional. Tão excepcional que os portos, esses chamados, que a gente vai chamar de portos de descida, ou seja, recebiam o café que vinha e descia a montanha, descia a serra, vão ser inúmeros, não só esses que a gente já conhece, Porto do Iguaçu, Porto da Estrela em Magé, esses portos daqui mesmo, Irajá, etc., mas uma série de novos portos que vão surgir nas outras baías, né? Então, vocês vão lá para Muriqui, Mangaratiba, Ibicuí, Angra dos Reis, Paraty, tudo isso são portos de descida. O café que vinha de lá chegava não no Rio de Janeiro, era trazido para Sepetiba, e de Sepetiba vinha para cá.
também por mar, era uma navegação meio complicada, e essa navegação foi tão intensa que em algum momento chegaram a imaginar um canal juntando um rio, que era o Rio Guandu, no caso, que chega na Baía de Sepetiba, com o Sarapuí, que chega aqui na Baía de Guanabara. E eles chegam ali perto de Bangu, muito próximos um do outro, né? As nascentes de um e de outro. Então, chegaram a pensar em fazer esse canal, imagina. Então, tanto era essa navegação entre as duas baías, café, 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 café. Bom, o café foi tanto e as regiões começaram a ficar tão longe que se inventou uma coisa chamada trem. Não inventou aqui, não. O trem vem principalmente da Inglaterra e essa novidade foi principalmente para a, a trazer a produção de café para o Porto do Rio de Janeiro. Vamos ver isso aqui? Estrada de Ferro Central do Brasil. Foi a primeira grande estrada de ferro, chamava-se Estrada de Ferro Dom Pedro II, ou seja, se a cana e o ouro vão ser os principais produtos até Dom João VI, com Dom João, mas principalmente depois do Primeiro Império, mas principalmente no segundo, ou seja, Dom Pedro I e Dom Pedro II, é que vai se expandir enormemente e o café vai ser a maior riqueza que o Brasil vai exportar. Ainda baseado na mão de obra escravizada, o café vai fazer com que aumente enormemente a importação de mão de obra e isso vai disseminar a cultura do café nas serras de Minas, do estado do Rio, da província, né, de Minas, da província do Rio de Janeiro e a província de São Paulo. Bom, então, essa estrada de ferro Pedro II, depois vai chamar Central do Brasil, com a República, vai fazer a ligação disso tudo. Ó. Vai lá de Pirapora, passando por Minas Gerais inteiro, Juiz de Fora, etc., etc., e chega onde? No Rio de Janeiro. Vem desde São Paulo, Piquete, isso aqui é Vale Vale do Paraíba Paulista, vindo para o Rio de Janeiro. Mas na medida em que, ou seja, e é engraçado porque quando vem o trem substitui aqueles portos e vão ser as estações de trem que vão substituir os portos fluviais. Então, vocês vão começar a ter, por exemplo, o Porto de Iguaçu vai virar Iguaçu Velho. Por quê? Porque vão criar Nova Iguaçu, que era na estação de Machambomba. Machambomba vira uma estação importante do trem, né? É importante vocês verem isso. Primeiro, o trem foi para carga, só depois é que começa a ter passageiro, na medida que a cidade do Rio de Janeiro começa a se expandir para essas estações, né? Primeiro, estações da Central e muito mais tarde da Leopoldina, tá bom? Não existia estação de ferro Leopoldina a esta época. Ela é bem mais recente. Então, a Estrada de Ferro Central do Brasil, ela é resultado da expansão das áreas de café para as regiões serranas, ok? Então, são vários mapas juntando São Paulo com o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas com o Rio de Janeiro, e Barra do Piraí passa a ser, essa que eu estou aqui com essa bolota em volta, é o maior entroncamento ferroviário da América Latina nessa época, porque vai juntar Minas, São Paulo com o Porto do Rio. Na medida em que o café vai em direção ao Planalto Paulista, outro porto vai ganhar mais relevância, que é o Porto de Santos. Mas não importa, porque nessa altura dos acontecimentos, a cidade do Rio de Janeiro já é tão maior que as demais que a capital da República, embora a grande economia esteja em São Paulo, a capital da República vai permanecer no Rio de Janeiro, tá certo? Então, é a outra grande formação e grande alteração urbana do Rio é na República, já no período cafeeiro. Vocês vão ter uma coisa importante, que é a alteração do modo de navegação, não é mais por vento, é por vapor, e constrói-se, então, um novo porto
no Rio de Janeiro para receber esses navios enormes, imensos, que é essa alteração da navegação de vento para vapor, que é o porto onde hoje em dia estão chamando de Porto Maravilha. Se todos aqueles armazéns da Rodrigues Alves são dessa época, são do período de Pereira, do prefeito Pereira Passos, que vai abrir também Avenida Rio Branco, Avenida Mendes Sá, vai retirar um primeiro morro, que é o Morro do Senado, para fazer a Esplanada do Senado, que depois vai se chamar Esplanada da Cruz Vermelha, onde hoje é da Praça da Cruz Vermelha, juntando com a Lapa, através da Mendes-Sá, são obras do prefeito Pereira Passos, na presidência do paulista Rodrigues Alves. E o novo Porto do Rio de Janeiro. Está aí o mapa do porto, com armazéns, isso tudo é aterro. Tudo aquilo que a gente vê entre o Largo da Prainha aos pés do Morro da Conceição e o mar foi aterro desse dito Morro do Senado, que foi retirado e que deu origem à Praça da Cruz Vermelha e toda aquela região nova, né? Que foi, inclusive, se vocês olharem, ela foi projetada para ser extremamente chique. A arquitetura do entorno da Praça da Cruz Vermelha, ela é extremamente refinada. É o gosto francês do começo do século XX, assim como a Rio Branco foi toda projetada. Então, nesse momento, café se expandindo em São Paulo, chegando no Porto do Rio, depois do Porto de Santos, mas o Rio, uma cidade muito maior do que qualquer outra, tinha 500 mil habitantes, já nessa época chegando a quase 1 milhão. O 1 milhão vai chegar nos anos 20 do século XX, né? Vai buscar, na reforma do final do século XIX, de Paris, esse vocabulário urbanístico que vai dar os boulevards, a Avenida Rio Branco, a própria Mendes-Sá, a ideia da arborização urbana, tudo isso são novidades, né, a partir dessa grande entrada do café no Rio de Janeiro, no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, vocês têm o começo, aqui, as primeiras obras do aterro do Porto do Rio, não é? Olha que beleza, os grandes armazéns da ocasião, os novos guindastes, tudo isso é uma novidade, graças à navegação do vapor e a essa brutal produção cafeeira, né? Navios muito maiores, enfim. E aqui vocês veem uma coisa que eu pintei, do livro do Lamego, onde vocês veem da República está aqui, colônia, império, a produção de café do Brasil e dos estados, né? Do Rio, de São Paulo, é o verdinho, e de Minas, e do estado do Rio, que vai cair depois, o estado do Rio é o vermelho. No Império, a maior produção cafeeira é do estado do Rio, da província do Rio de Janeiro, e depois São Paulo dispara, mas dispara de ser uma outra ordem de grandeza, né? Sai daqui de baixo e vai lá para cima, certo? Sai de 1 milhão para 15 milhões de sacas. É uma coisa impressionante, né? Bom, apesar disso, então, ainda no século XIX, o Porto de Santos já exporta mais do que o Rio de Janeiro, mas o fato de nós sermos a capital do Brasil, olha aqui o que significava. Que no ano de 1872, não, o Rio era o dobro de Salvador e quase 10 vezes mais do que São Paulo. No final do século XIX, ou no começo do século XX, é o 4-1. Enfim, o Rio é disparado a maior cidade do Brasil. Então, por conta disso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um novo paradigma urbanístico. Então, vocês vão ter aqui, por exemplo, lembrando, no começo do século XX, abrem a Rio Branco, que é essa grande avenida aqui, que já é, em termos de escala, completamente diferente do resto da cidade, como vocês podem ver. Ali no fundinho dessa fotografia já aparece a área desmontada
do Morro do Castelo, então que a gente chama de Esplanada do Castelo, aterrando inclusive parte da Bahia. E vejam que interessante, enquanto vocês têm uma área enorme vazia, surge o primeiro arranha-céu, que é no começo do século 1920 e pouco, estaria fazendo 100 anos agora, que é o edifício à noite, na Praça Mauá, que é o quê? É a área portuária, né? É o porto do Rio de Janeiro, que vai receber o maior edifício da América Latina naquele momento. Está aí o porto, o chamado edifício do Turing, era a chegada da Estação dos Passageiros, né? Ele ainda existe na Praça Mauá. Essa foto mostra imigrantes chegando aqui no Rio, na Ilha das Flores, lá perto de São Gonçalo. E é tão interessante essa coisa que chegava, inclusive, os mais antigos, como eu, fumaram cigarro sem filtro, então Continental era a marca, mas não chegava a ser muito popular, mas era sem filtro e tal. Então a ideia do continente, do porto, não é? E dos sacos de café sendo levados ainda nas costas dos, enfim, dos operários do porto, né? A chegada dos, enfim, o Rio, mais uma vez, queria deixar claro, então, que é importante nessa formação as obras de Pereira Passos, porque aqui no final da Rio Branco vai ser o coroamento desse projeto de fortalecimento da República, né? Com as obras que hoje em dia a gente chama de Cinelândia, na época não era, né? Mas, porque ainda não havia cinema, veio depois, mas vocês vão ter o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, que vai herdar o acervo que Dom João VI trouxe, a Academia de Belas Artes se muda, né, e vai para o Museu Nacional de Belas Artes, né? Ah, e os grandes edifícios simbólicos vão coroar, então, esse final da Avenida Rio Branco, que chama-se Avenida Central. Mais tarde, nós vamos ter, no governo de Getúlio Vargas e o Estado Novo, um novo grande alteração urbanístico, com a Avenida Presidente Vargas, com o desmonte do Morro de Santo Antônio, com o surgimento dos novos ministérios, agora todos com edifícios altos. Essa década de 20 do século passado, ela introduz duas grandes e importantes mudanças: o concreto armado e o elevador. E isso vai dar um novo Rio de Janeiro, uma nova concepção de cidade, o Rio do Estado Novo, né? Então, são arranha-céus, e toda essa reconstrução da esplanada do castelo vai se dar, então, sob o comando do concreto armado e do elevador. Bom, eu vou, então, terminando aqui, porque a partir daí já é um Rio de Janeiro que a gente conhece e que a formação, então, do patrimônio histórico, eu diria que é por aí. E, inclusive, com patrimônio modernista. Se vocês forem visitar o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, que hoje em dia chama de Palácio Gustavo Capanema, é um marco, um novo marco da arquitetura brasileira, que passamos pela colônia, pelo Império, com o neoclássico, trazido de Portugal, aliás, pelos portugueses da França, neoclássico com a Academia Francesa, Academia de Belas Artes, depois o ecletismo, ou seja, aquela profusão de estilos que vai marcar a Primeira República, então Pereira Passos, toda aquela região da Praça da Cruz Vermelha, a própria Avenida Rio Branco, a Avenida Central, é marcada por esse tipo de arquitetura, né? E mais tarde, então, com duas novas vertentes. O Art Deco, que vocês vão encontrar num ministério, que é o Ministério do Trabalho, que é um prédio bem Art Deco, porque ele é geométrico, é a geometria do prédio que traduz a expressão formal. Do lado, o Ministério da Fazenda, ainda querendo virar uma outra coisa, mas ainda muito
eclético, ele tem colunas gregas, né? Tem uma série de coisas assim. E, por fim, o modernismo, a arquitetura moderna, mas que na verdade chama-se modernismo, que é o MEC. Então, eles três ali pertinho, eles funcionam um pouco como uma coleção, uma exposição da arquitetura brasileira daquele momento. Ok? E eu fecho aqui, mais uma vez, agradecendo a atenção de vocês, já pela segunda vez, não é? Agradecendo o convite, e esperando que tenha contribuído com essa coisa meio rapidinha, meio é, corrida mesmo, né? Mas eu acho que deu para a gente ter um panorama da formação desse patrimônio construído aqui do Rio de Janeiro. Ok? Um abraço, mais uma vez, obrigado. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Bom, agora, com vocês. Eu queria saber uma coisa. Eu contei essa história do centro do Rio de Janeiro, mas da expansão da cidade, que foi primeiro através dos rios, dos portos. Alguns desses portos se perderam completamente. Tem outros que a gente ainda consegue ver, como aquele que eu mostrei, Suruí, lá em Magé, né? Mas a maioria a gente não tem mais muito como vivenciar. Mas as estações de trem, que acabaram substituindo eles, né, tem, não é? Os próprios nomes, os engenhos e tal. O que é que disso tudo que eu falei se reflete no bairro que você vive? Tem alguma ligação? Essa estação de trem, de que ano que ela é? E o coreto? E aquela pracinha? Por que que as estações são importantes e que hoje em dia estão deixando de ser por causa do ônibus, né? Cada vez a gente usa mais ônibus, mais metrô, né? E, enfim, o que que isso tem de perto de você, né? Eu queria depois que vocês me contassem como é que vocês vivenciam essa história, que é a história da cidade, mas acaba sendo a história de cada um de nós, né? Enfim, porque nós estamos aqui, pode ter nascido, pode ter, mas a gente mora aqui. E esse morar, ele tem um passado que chega na gente e a gente se apropria dele de alguma maneira. Beleza? É o que eu queria deixar de provocação com vocês. Como é que isso chegou aí? Beleza? Um abraço. Viver e não terá vergonha de ser feliz.